Como é que eu faço um pipeline em Verilog? Se eu escrever em Verilog isso aqui, ó, declarar como reg lá. Se eu escrever alguma coisa aqui dentro de um always, na pós-ed, né, não coloco. O que vai acontecer aqui quando eu der um clock? Qual vai ser o valor do C? Vamos supor que x igual a 1, a igual a 2, b igual a 3, c igual a 4. Eu dou um clock aí, o que acontece? 3, né? O que vai acontecer? Esses comandos aqui, eles vão executar em pipeline. Então é como se eu tivesse esses registradores como se fosse um registrador de deslocamento. Ele só vai fazer um shift. Então eu vou ter o primeiro registrador aqui, né? O segundo e o terceiro. Então por isso que é fácil de implementar em Verilog isso aqui, né? Aí eu teria aqui os valores, né? Vou mudar para cá aqui. 1, 2, 3, 4. É como se eu tivesse assim, ó. Eu tivesse isso. Aí na hora que eu dou o clock, faz isso, ó, puff, pula para cá. Ou seja, todos esses comandos aqui, eles acontecem juntos, em paralelo, todo mundo copia. Pum. Então por isso que funciona, o pipeline é fácil de fazer em Verilog, né? Se você fosse fazer isso em C aqui, você tem que criar um monte de variável temporária e depois você dava o clock. Você tem que copiar o X para o TA, o A para o TB, o B para o TC e depois fazer a atribuição. Você tem que copiar tudo para temporário e depois fazer, né? Se você usar o igual aqui em Verilog, aí todo mundo vai ter o valor de X, né? Se em vez de usar esse comando guardado aqui, que é com menor ou igual, esse comando respeita o clock, né? Enquanto que o outro comando, né, não respeita, né, o clock. O outro faz sequencial, né? Então a grande vantagem é que eu quero escrever coisas paralelas, né, que é o hardware, e a vantagem do Verilog é permitir fazer isso de uma maneira simples, né? E no caso da computação, né, vai ser um pouquinho diferente às vezes, né, porque você vai ter às vezes uma computação, né, um processamento de instrução. Você pode ter aqui x mais 1, a mais 2, b mais 3, né? Então você pode ter isso aqui, né? Então, além da atribuição, você vai ter alguma computação aqui antes. Então, além dessa aqui, né, você vai ter alguma coisa sendo calculada antes de ser gravada, mas todo mundo vai calcular em paralelo e depois você executa. Então você consegue fazer, né, o cálculo, né, e depois executar.
Aí, por exemplo, se você quiser fazer em Python um simulador de pipeline, né? Fazer alguma coisa assim, né? Que eu fiz alguns exemplos aqui, tentando ensinar para ChatGPT, mas é difícil essas coisas mais elaboradas aí, né? Ela até conseguiu fazer essa ideia, né? Só que ela comeu a primeira aqui, ó. Ela comeu o primeiro botãozinho aqui, ela comeu aqui. Aqui tá faltando alguma coisa aqui. Então, na hora que eu dou o clock aqui, né? A instrução ia andando, né? Mas ele não conseguiu fazer ela alinhar direitinho. Mas essa é a ideia, né? Aqui ele só fez um simulador do movimento, né? E aqui como que seria a execução, né? Então, aqui ele não conseguiu. E aqui eu já fiz com um programinha, né? Que aqui é mais interessante a ideia. Então, por exemplo, se eu tivesse que executar esse programa aqui, ó, somar, subtrair, multiplicar e somar. Então teria um programa aqui que faz isso. E no meu caso eu vou ter 5 estágios, que seria busca, decodificação, executa, memória e grava de volta. Eu estou querendo modelar em Python. Então eu vou precisar das minhas barreiras, né? Que vai guardar a barreira seria isso aqui, né? Vai guardar o resultado temporário para que a outra computação ocorra. Aí o programa funciona, né? Igual está aqui, ó. Esse aqui que é o pipeline. Tem que ser, no caso do Python ou da linguagem C, tem que ser de trás para frente, né? Primeiro você executa o último, depois o penúltimo, o antepenúltimo, o segundo e depois o primeiro. E aí ele tem que... Mas no Verilog você pode fazer tudo de uma vez, né? Porque você tem que guardar a precedência para o primeiro não ir passando. Se você executasse o primeiro, ele já virava o segundo e o primeiro chegava até o final. Ia dar o mesmo efeito do comando sequencial aqui. O negócio ia passar direto e o x mais 1 ia ser, todo mundo ser igual a x mais 1, né? Ele ia passar para todo mundo. Agora, se você faz com o pipeline, esses 3 comandos aqui executam em paralelo, e aqui se você quisesse representar na linguagem Python, né? Então ele vai executar o fetch, o decode, o exec, o memória, né? O que ele faz no fetch? No fetch ele só pega a instrução. O que ele faz no decoder? Ele descobre qual que é a instrução, né? Se é somar, subtrair, descobre qual que é a instrução e pega o valor dos registradores. O que ele faz no outro aqui? Ele executa a operação, soma, subtrai, multiplica, né? Ou seja, ele vai fazer a operação. No de memória aqui não faz nada, porque ele não está simulando memória, e no final ele grava o resultado. Então ele demora 5 passos, um para pegar a instrução, outro para quebrar ela em pedaços, que é o decoder, outro para executar ela, outro não fazer nada, porque não tem memória ainda, e o outro ele grava o resultado. Ou seja, ele faz os 5 passos. Então na hora que você vê a simulação aqui, ó, no primeiro passo ele está pegando a instrução aqui, ó. No segundo passo ele quebra ela em pedaços e pega os valores, né, do x1, do x2, quem que são os operandos. No terceiro passo ele já calcula o resultado, né? Nesse caso ele já somou o x1 com o x5, né? Então o x1 tinha 0, o x5 tinha 3 aqui, né? Porque depois ele muda o primeiro que soma, né? Aqui ele já está subtraindo, né? Aí tem que voltar atrás, peraí. Então primeiro pega o resultado. Primeiro tem que somar o x2 com o x3. O x2 tem 10 e o x3 tem 5, por isso que dá 15, né? Então aqui ele já sabe que tem que somar o 2 com o 3, mas vai fazer isso no próximo clock e já está preparando para pegar o 1 com o 5. O 1 agora vai mudar de valor, né? Não deveria aqui, né? Porque tem a dependência, né? Então um teria que esperar o outro, né? Então esse exemplo aqui não está muito correto, porque ele está pegando 15, mas o 1 agora tem 0, né? Ele não escreveu 1, então por isso que dá menos 3, ele não está atualizado, né? Então vai ser 0 menos o x5 que é 3, então por isso que deu menos 3. E só agora que ele escreve o valor do 1, olha lá, que é 15.
Então ele vai executando todas as instruções, tudo ao mesmo tempo, tudo acontece ao mesmo tempo. Agora imagine um processador real, você tem 60 instruções acontecendo ao mesmo tempo. Aqui já ficou um pouquinho complicado, com 4 ou 5, imagina com 60. Né? Então, por isso que os processadores foram evoluindo lentamente e os processadores RISC, que são mais simples, vão substituir os mais antigos, porque os mais antigos tinham que manter compatibilidade e tal, e agora está tudo trocando, ou seja, funciona no browser, você roda tudo ali, então você consegue compilar as coisas e ninguém praticamente usa programa instalado mais no computador. Né? Cada vez mais você está usando um serviço no web. Aí o serviço no web pode ser recompilado e aí você pode trocar seu computador, porque você não vai ter mudança nenhuma, né, de perda de software legado. Né? Então por isso que, por exemplo, o Brasil tem um projeto com Barcelona lá, que eles vão fazer, já fizeram vários processadores RISC-V, vão fazer mais um e troca o data center todo, recompila os programas todos, volta tudo a funcionar, não tem problema nenhum. Basta ele ter um compilador Fortran, um C e todos os softwares mais importantes que rodam no data center lá continuam rodando e ele pode trocar e colocar um processador que seja mais rápido e mais importante, eu acho que gasta pouca energia. Então ele sendo mais simples, igual é o RISC-V, ele vai gastar pouca energia, né? E você vai melhorando ele, coloca vetorização, coloca GPU, coloca várias coisas. Mas está vendo que fica difícil de modelar ele em Python, né? Porque aí você tem que pensar de trás para frente, porque o Python é sequencial e o que eu estou querendo montar é uma coisa paralela. Então o mais intuitivo é você usar o Verilog, por isso que a gente vai usar o Verilog. A gente pode usar até Python, mas com Python a gente vai conseguir até um certo nível de simulação, mas a gente não vai conseguir os detalhes com a facilidade que a gente conseguiria, né, em Verilog. Então a gente vai ver agora nessa terceira parte a implementação em Verilog, né, do processador e como eu vou poder fazer versões dele e ir melhorando para ele conseguir tratar os vários problemas que vão acontecendo quando eu coloco muita coisa ao mesmo tempo. Cada vez que eu coloco mais coisa eu tenho que tratar, mais exceções eu tenho que tratar para o meu processador não parar.